Hoje em dia, qualquer pessoa pode aprender inglês sozinha, basta querer. E neste vídeo eu vou mostrar 12 dicas práticas para você dominar o idioma no conforto da sua casa, bastando ter acesso à internet. Se você aplicá-las corretamente, de forma séria, chegará cada vez mais próximo da fluência em inglês. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Primeira dica é você fazer uma avaliação inicial da sua situação, porque não adianta eu falar assim, pratique pronúncia, pratique gramática e não sei o quê, mas sim você fazer uma avaliação da situação sua, do seu nível de inglês, e da sua situação em relação ao inglês, ao aprendizado de inglês. Se você está começando do zero, se você está mais avançado, intermediário, enfim. Seria interessante você começar, né, antes de ver qualquer dica aqui, né? A primeira dica é a avaliação inicial. Ok? Então você prefere ser autodidata ou estudar com acompanhamento? Então, o intuito desse vídeo é justamente ensinar a você como aprender inglês sozinho, mas aí você, se você preferir ser autodidata, isso daí vai ser muito melhor, vai ser bem mais fácil de você querer se virar, de você buscar as coisas e você aplicar essas dicas que eu vou estar te passando. E tem mais coisas aqui, é claro, mas essa é a primeira pergunta. Se você prefere mais ser autodidata, se você consegue estudar sozinho, se você é mais independente, ou se você gosta de estudar com acompanhamento. Se você gosta de estudar com acompanhamento, você também pode aplicar essas dicas, mais dicas aqui que eu vou estar te passando. Só que vai ter mais efeito se você gostar de ser autodidata. Então, já é legal você pensar nisso. Você é mais autodidata ou se você prefere estudar com mais acompanhamento. No caso do zenista aqui, eu sou mais autodidata. Eu consigo estudar por conta própria, fazer minhas pesquisas, meus estudos, eu gosto bastante. Mas eu sei que tem gente que gosta de acompanhamento, mas mesmo assim tem como você aplicar e adaptar essas dicas ao seu contexto, à sua situação de acompanhamento. Pro autodidata vai ser bem mais fácil de aplicar, na minha visão, ok? Então, você está começando agora? Se você estiver começando do zero a aprender inglês, você é um total iniciante, está começando do zero, ou você tem avançado um pouquinho, mas ainda está no início de entender inglês, então o que eu te sugiro? Eu te sugiro a começar estudando na forma de textos com áudios. Então, para todo iniciante, eu recomendo essa forma porque ela é bem básica e qualquer pessoa pode começar a aprender com essa forma. Essa forma eu comecei aprendendo e funcionou bastante para eu desenvolver no meu inglês. E se você quer aprender sozinho, você está começando e tudo mais, é isso que eu mais sugiro. E tem a forma para quem não é iniciante, para quem já está mais avançado e quer aprender inglês sozinho também. Mas no caso de textos com áudios, você pode usar o ChatGPT, que eu já tenho um vídeo explicando várias formas, várias técnicas de você aprender inglês. Com o ChatGPT, você pode aprender sozinho, tranquilamente. Mas o ChatGPT ele mente, mas o ChatGPT ele não é 100% correto. Sim, em nenhum momento, nem no meu vídeo lá do ChatGPT, explicando como utilizar o ChatGPT, eu não falo que ele é perfeito, eu não falo que ele é 100% certo. Não, eu só mostro a minha forma de estudar, como o zenista ele aplica, como é que ele faz para estudar inglês com o ChatGPT. E realmente eu utilizo o ChatGPT para fazer minhas pesquisas, estudar inglês também. Ele não é 100% perfeito, mas ele ajuda com certeza, se você souber usar da forma correta, se você souber identificar o que é certo e o que é errado. Usando o ChatGPT, ele vai te ajudar bastante. É como utilizar uma calculadora, o ChatGPT. Você tem uma noção que ele não é 100% perfeito, tal. A calculadora ela acerta, né? Bastante conta, sim. Mas o ChatGPT, ele também é para você usar como uma calculadora, uma coisa que tá na sua mão lá para você usar, uma ferramenta que pode ajudar, mas você tem que focar no seu aprendizado também. Então tem que fazer um equilíbrio. O ChatGPT não é 100% correto, mas você pode utilizar sim, se usar da maneira correta. Outra coisa, você pode usar o Google, né, para usar técnica de textos com áudios, você procura frases, tudo mais, e aí você consegue pegar essas frases, né, cada frase, e colocar no Google Tradutor para ele mandar o áudio para você ouvir os áudios dessas frases. E aí você vê a versão traduzida. Então, tanto do Google quanto do ChatGPT, você pode fazer isso, né? No ChatGPT você já consegue ouvir áudio, pegar frase e pegar tradução. Do Google seria legal você pegar também essas frases de certos textos que você for achando e aí você coloca no Google Tradutor para ver a versão em português. Enfim, isso daí eu já tinha ensinado lá no vídeo de ChatGPT para você aplicar. Isso daí é interessante e é uma técnica para iniciantes. Aí você me pergunta: até quando eu uso texto com áudio? Até quando eu estudo nessa forma? Isso daí vai depender mesmo. Porque se você está iniciando e você começa dessa forma de texto com áudio, então você vai estudar dessa forma
até você se sentir confortável com os textos que você for vendo. Então, quanto mais textos você for vendo, você for estudando, textos com áudio e tudo mais, se você se sentir cada vez mais confortável, então já tá na hora de você pular para essa forma aqui para não iniciantes, né? Que eu já vou te mostrar. Então, apenas reforçando, textos com áudios é para iniciantes e basicamente você vai pegar frases que estão em inglês e aí você pode pegar o Google Tradutor, o ChatGPT, eles fazem uma tradução e aí você ouve o áudio dessa frase em inglês para você já ir se acostumando. Você vê a versão em inglês e também vê a versão de texto traduzida. Aí você só ouve o áudio em inglês e com o tempo você vai absorvendo essas frases. Pode ser frases mais simples no começo, depois você vai aumentando a complexidade. E aí você vai se acostumando com os sons, você vai se acostumar com textos, daí a leitura e listening que você está treinando. Você está treinando de uma forma mais tranquila. Sobre textos com áudios, se for falar de forma bem mais específica, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre, mas basicamente é isso que eu recomendo. Agora, para quem não é iniciante, ou seja, para quem já viu bastante texto com áudio, para quem já está um pouco mais para frente, já está mais acostumado, ou até mesmo quem já está fluente, quem já está avançado, isso aqui também vai servir bastante, tá? Você quiser sair do texto com áudio, você já está acostumado e você quer avançar mais. Então, você já vai pensar aqui no input e no output. E aí tem mais coisa além que eu já vou estar falando. Mas o que é mais importante para você estar avançando é focar aqui no input, porque depois você desenvolve o output. Isso daí eu já vou explicar. O input é as coisas que você coloca para dentro de si. Então, você está absorvendo o inglês. E o output é como se você soltasse o inglês de você. Você falando inglês, expondo o inglês que você tinha absorvido. Então, é mais importante você já começar absorvendo, você entendendo o inglês e depois você falar o inglês. Então, aqui, input. O input você faz através da imersão e vocabulário, mineração de sentenças. A imersão a gente pode chamar de mar. A gente pode dizer que você está entrando no mar do inglês. Você está entrando no mundo do inglês. Isso você pode fazer com filmes e séries infantis, ainda mais de início, se você está começando a fazer imersão mesmo. Então, você saiu do texto com áudio. Você já está acostumado, você já viu bastante texto com áudio, aí você já está indo para cá, para o input, e você vai para a imersão. Então, o que eu sugiro? Comece com filmes e séries infantis. Infantis. Por quê? Porque eu sou criança? Não. Provavelmente você não é criança que está assistindo aqui o vídeo, mas... E também não é direcionado para crianças mesmo. Só que o intuito de filmes e séries infantis é justamente você começar de uma forma mais simples, pegar filmes e séries mais fáceis de entender, e aí você vai aumentando a complexidade. São mais fáceis de entender. Então, de início, o que eu sugiro é isso, né? Principalmente séries. Séries é legal porque tem aquela sequência que você já fica mais curioso do que vai acontecer no próximo episódio. Isso daí que é legal. Mas enfim, pode ser filmes também. Aí depois de ver bastante isso daqui, você pode pular para uma série um pouco mais adulta, tipo, você já evolui um pouco mais, avança mais, enfim, aí você vai medindo conforme a sua evolução. E aí o vocabulário é muito importante para o input, para depois você falar inglês. O vocabulário também ajuda na imersão, que você vai entender cada vez mais o que as pessoas estão falando, o que as pessoas falam nos filmes e séries, e você vai extrair palavras de textos simples ou da própria imersão. Como assim? Então, você tinha aqueles textos que você usava aqui em textos com áudios, tá? E aí você vai extrair certas palavras que você não entendeu. Então, você vai pegar essas palavras que você não entendeu e aí você vai tentar entender o significado de cada uma delas. Então, você pode extrair essas palavras ou da própria imersão. Ou seja, tem um filme que você está assistindo com legenda em inglês e aí tem uma palavra que você não entendeu. Aí você anota essa palavra e aí você pesquisa para entender o significado dela. Então você vai fazer uma mineração de sentenças, uma extração de palavras do que você for vendo, né? Então você teve esses textos, você fez a imersão, você vai extrair essas palavras de algum lugar, essas palavras que você não entendeu. E aí você extraiu e vai fazer o quê? Você vai transformar em flashcards com o Anki. É o que eu mais recomendo e é o que o Zenista faz hoje. Tipo, hoje em dia, todo santo dia, na verdade, eu uso flashcards. Eu sempre relembro as palavras que eu tenho interesse em aprender, eu transformo em flashcards. Isso daí eu também posso fazer um vídeo ainda. Quero fazer um vídeo sobre o Anki, para você configurar, como é que você faz, tudo mais. Flashcards é muito importante. Para quem não gosta de flashcards, pode usar um caderno. Você pega um caderno físico, e aí numa parte você coloca a palavra em inglês que você quer aprender, e na outra parte você coloca o significado dela. Pode ser em português, se você estiver começando, mas depois você
pode só colocar o significado em inglês, para você adotar uma estratégia monolíngue, de você ver tudo em inglês. Enfim, sobre flashcards com Anki ou caderno, na frente, na parte frente, em front, você coloca a palavra que você quer entender e no back do flashcard, você coloca o significado da palavra que você tem interesse em aprender. E de novo, eu vou fazer um vídeo sobre o Anki Flashcards. Isso daqui vai ser interessante. Agora, além do input, tem o output. Output. Você também pode fazer flashcards e praticar conversação. Que aí agora você está pensando em soltar o inglês dentro de você tirar o inglês que tem dentro de você expor o inglês para fora de você. Você pode fazer através de flashcards, através do chat GPT, se você tiver interesse, é claro. Você cria certas frases, pede para ele gerar várias frases para você utilizar elas. Você pode colocar no Anki e aí você vai entender como é que certas frases em português são ditas em inglês. E aí você coloca na parte da frente lá do Anki a frase em português e aí na parte de trás, que é o back, aí você coloca como se diz em inglês para você praticar a sua fala. E também lembrando que pode ser através de um caderno, se você não gostar de flashcards, Anki, enfim. Além do GPT, tem como você criar flashcards, pegar certas frases para você praticar a sua fala através do Google. Pega um texto lá de uma notícia, tal, pega uma frase lá. Pegou uma frase em inglês, aí o que você vai fazer? Você vai traduzir, se você estiver começando, né? Traduza lá no Google Tradutor, ChatGPT, pega a versão em português, coloca no flashcard. Aí na parte de trás, que é que você quer aprender, você coloca a versão em inglês. Que aí você já vai treinando. Como é que eu falo isso em inglês, sabe? Não é que você vai querer traduzir tudo do português para o inglês. Não, o intuito é você praticar como é que você fala em inglês mesmo. Claro que você vai usar a versão em português, mas você tá mais interessado em falar o inglês. Então é um treino com flashcards. Conversação, você pode fazer através do chat GPT, aulas pagas, e tem outras formas como Omegle, aplicativos, amigos, chats de voz, que pode ser através do Discord e do Twitter. Lá no Twitter que tem aqueles chats de voz, aquelas conversas, tudo mais. Também pode praticar com os gringos, com as pessoas que você conhece e tentar fazer o seu output, sua prática de conversação. Além disso, tem a gramática, pronúncia e intercâmbio. No caso da gramática, eu até colocaria em último lugar, porque eu já falei em bastante vídeo que gramática seria o menos importante para quem está começando. É como você aprender a dirigir carro e saber mecânica, que mecânica é tipo gramática, e dirigir o carro é você saber falar inglês. Então, é uma das últimas coisas. Hoje eu nem vejo tanto de gramática, eu mais foco em imersão, vocabulário e output. É mais isso que eu faço. Para quem tem possibilidade, pode fazer intercâmbio e também desenvolver, se especializar na pronúncia também. Mas o grande foco é você olhar aqui para o input e para o output. Aí, para quem tá do zero mesmo, tá começando também, textos com áudios. E só lembrando que aulas pagas de conversação não é barato, mas é como eu venho te mostrando, tem bastante alternativas de você praticar a conversação. Se você tiver acesso à internet, você tem bastante alternativas de verdade mesmo. Então, essa primeira dica é você fazer a avaliação inicial. Agora vamos para a segunda dica, que aí você vai estabelecer metas, tem um plano de estudos e hábito diário, porque o inglês ele tem que ser um hábito diário. Igual eu já fiz uma analogia de pessoas que entram na academia. A pessoa começou a fazer academia, já fica animada, aí depois passam uns meses a pessoa já desanima. Mesma coisa no inglês. Tá começando no inglês, tudo mais, aí a pessoa já fica animada, nossa, vou ficar fluente, sei lá o quê. Aí depois passa um tempo, a pessoa acaba desanimando. Então, justamente, busque metas, tenha plano de estudos e faça disso um hábito que vai ser bem melhor e você não vai ficar frustrado. Você já vai estabelecer tudo aqui e depois de você ter feito a avaliação inicial, obviamente. Então, quando você pode estudar? Já pense nisso daí. Quando você pode estudar? Vai ser depois do seu trabalho? Vai ser antes do seu trabalho? Vai ser de manhã, tarde, noite? Quando você está disponível para estudar o inglês? Quando? Quando você pode estudar o inglês sozinho? Quando você está mais disponível? Ah, eu estou disponível mais depois do trabalho. Depois que eu chego das 5 horas, depois que eu saio das 5 do trabalho, eu posso chegar aqui em casa e estudar inglês. Ah, não, eu posso começar de manhã e depois eu vou pro trabalho, depois eu vou pra faculdade, não sei o quê. Então, primeira coisa, pense quando você pode estudar. No caso do vocabulário, a gente pode pensar aqui, quantas palavras
você quer aprender por dia? Essa pergunta eu já tenho respondido em outro vídeo também, mas é bom reiterar para as pessoas elas memorizar cada vez mais. E aí por isso que tem coisa que eu acabo reiterando, porque uma repetição, é aquela coisa da repetição, e quanto mais você já ouve da coisa, aí você já acaba memorizando mais ainda. Então por isso que às vezes eu acabo reiterando. No caso do vocabulário, como a gente viu aqui no input, no vocabulário você vai fazer mineração de sentenças, extrair palavras de texto simples ou da própria imersão. Você vai transformar em flashcards, mas aí você tem que ter uma noção de quantas palavras você quer aprender por dia. O que eu sugiro para iniciante é 5 palavras por dia, já é a forma mais zen, a forma mais de boa. Você quer evoluir de boa no inglês através de vocabulário. Então, faça 5 palavras por dia. Não vai doer, 5 palavras, dá para fazer sim, dá para fazer tranquilamente. Agora, você quer acelerar mais ainda? Você quer ter um aprendizado mais rápido? Então, você já põe uma meta de 10 palavras por dia. Ah, mas eu não tenho nem tempo para 5 palavras por dia, meu tempo é muito curto e tal. Aí eu sempre falo, nossa, você sempre vai ter um tempo, sempre tem uma brecha de tempo. Pode ter certeza, se você conseguir se organizar, sempre vai ter tempo para o inglês. Então, você pode menos que 5 palavras por dia, então tente pelo menos uma palavra por dia, 2 palavras por dia. Aí pense, em um ano você vai conseguir falar quantas palavras? Pois é. Aí no caso da imersão, o que eu recomendo seria 1 hora por dia. O que eu já vi de pessoa comentando, no caso, chegar a fazer até 4 horas por dia, sabe? Que aí em mais ou menos 6 meses, em um semestre, você já consegue ter um bom entendimento do inglês. Mas a forma mais tranquila e o que seria o mínimo é 1 hora por dia. E com essa 1 hora por dia você vai chegar a mais de milhares de horas. Isso que é o importante no inglês. Fazer milhares de horas de imersão. Porque só dessa forma você vai realmente entender cada vez mais o inglês de verdade. Não é aquele inglês que a gente está falando de texto com áudio, tá? Imersão não é a mesma coisa de texto com áudio. Texto com áudio é como se fosse piscina. É a piscina do inglês. Você está treinando com segurança, você está na piscina e tal. Agora, imersão é o mar. Você está entrando no mar do inglês. Como é que você nada de verdade no mar do inglês? É o inglês de verdade, o inglês real. Agora, o inglês de texto com áudio é aquele inglês de piscina, aquele inglês que realmente está bem certinho, tal, para você aprender, para você começar, como se fosse papinha. Você está comendo papinha de inglês. Aí aqui é como se fosse comida de verdade de inglês. É uma imersão mesmo. Então, a imersão, 1 hora por dia. E o que é importante? Milhares de horas de imersão. Mas você não vai fazer milhares de horas, obviamente, por semanas, por meses, não. Você vai fazer 1 hora por dia e aí, ao longo do tempo você com certeza vai se desenvolver. Se você puder fazer mais, tá ótimo. Se você puder fazer menos, saiba que o tempo vai ser mais longo para você ver os efeitos do inglês na sua vida. Então, o mínimo, 1 hora por dia. Eu acho que todo mundo consegue ver 1 horinha de filme, 1 horinha de série por dia, todos os dias em inglês. Isso daí não é coisa impossível, não. É que tem um detalhe. Sempre existe um tempo para o inglês, igual eu falei. Pode ser que a pessoa esteja numa vida mais corrida do mundo, mas com certeza ela sempre vai ter um tempo. Se a pessoa der um jeito, ela vai conseguir. É igual eu falei da academia, a pessoa pode até se desanimar, mas se ela quiser, ela consegue dar um jeito, Aí é que tem uma chave, você fazer disso um hábito. O inglês é um estudo eterno, não é um estudo que você, só vai estudar 6 meses e ficar fluente. Não, isso daí é um ledo engano. Na verdade, é um hábito que você vai construir na sua vida, você vai estabelecer. No começo de criar um hábito é mais difícil, você não está acostumado com imersão, vocabulário, até mesmo texto com áudio, você nunca começou. Mas isso é tudo um hábito. Hoje eu, zenista, eu vou assistindo tudo, a série, filme, tudo em inglês. Pode ser com legenda em inglês, sem legenda, dependendo do que for, né? Coloca o vocabulário, estuda o Anki, faz conversação, é tudo hábito, eu já tô acostumado. Agora eu sei que muita gente vai começar e para criar um hábito não é fácil, mas aqui que tá a chave para você aprender o inglês de verdade, você atingir a fluência também. Constância é o que vai fazer você aprender de fato. É o que vai fazer você aprender de fato e a chegar a milhares de horas de inglês. Que isso daqui que é o importante para realmente você entender o inglês. No caso da imersão. E se você não tiver constância, ou se você não praticar todos os dias, você só ficar quebrando, aí vai levar bem mais tempo para realmente você atingir a fluência. E assim vale para outras formas. Eu falei forma de pronúncia, você estudar gramática, fazer conversação, vale para outras formas. Mas aqui a gente está pensando nos principais: vocabulário, imersão, texto com áudio. Texto com áudio também. Você quer aprender quantos textos por dia? Então, você vai lendo, sei lá, uns 5 por dia, 10 por dia. Faz uma meta que cabe para a sua situação.
obviamente. Agora vamos aqui para dica 3. Dica 3, você aprender com o que gosta. Então você já fez a avaliação inicial, também já estabeleceu metas, planos de estudos, hábito diário. No caso, eu fiz toda essa união para você ter uma ideia, tá? Não é para você ser perfeccionista, nossa, tem que ser tudo perfeitinho, certinho. Não, mas é para você ter uma ideia do que você quer fazer por dia. E aí você já transformar isso num hábito, e aí todos os dias você vai estar fazendo isso, tá certo? Não é para ser perfeitinho, mas só que é para você ter uma ideia, ok? Aí, o que seria interessante? Uma dica: aprender com o que gosta. Aí já vai tornar o seu estudo de inglês bem mais fácil de absorver, vai ser bem mais prazeroso, bem mais proveitoso, vai ser bem legal, vai ser bem melhor para você. Isso eu tenho certeza. E quais são as formas de aprender com o que gosta? Eu posso sugerir as opções. Séries, filmes, YouTube, são as coisas que eu mais gosto, né? Séries, filmes e YouTube. E principalmente esses dois aqui. Esses dois têm mais componentes visuais, com certeza, né? Garantido que você vai ter mais componentes visuais e vai ser bem melhor para o seu aprendizado. Mas se você gostar de mais outras formas, ó, tem mangá, HQ, livros, podcasts, game, música. Tem gente que gosta de ler notícias, Google News, BBC, CNN, posts, e tem outros aqui que eu vou comentar. No caso de podcasts, são aqueles que contam histórias em inglês, que eu posso dar essa sugestão mais para quem está iniciando. Então, aqui no canal eu sempre foco em quem está iniciando, justamente porque chega bastante iniciante. Então, pode ser que a pessoa também caia aqui no canal e aí eu já posso sugerir uma dica mais avançada. Mas para quem está iniciando, se você quiser escolher podcast, foque naqueles que contam histórias em inglês. Ah, mas eu não quero saber de histórias em inglês. Tudo bem, é só uma sugestão. Não é que você tem que fazer isso, que você tem que pesquisar necessariamente esse tipo de podcast. Não precisa. Você pode também pesquisar outros tipos de podcasts, é claro. Aí aqui tem games. No caso de games, eu já vi cara falar que aprendeu inglês só com o Valorant aqui. Então teve aquele chat de comunicação e tal, o cara foi aprendendo com games e o cara tá feliz. Então você pode aprender, e se é isso que você mais gosta, então foque mais nisso. Aí se for pensar em música eu recomendo mais para vocabulário, ao invés de imersão. Então se você acha que pode aprender música só com imersão, eu não acho interessante. Eu acho mais interessante você fazer mineração de sentenças com músicas. Você tirar palavras das músicas, tirar certas palavras que você não entendeu e transformar em flashcards para você já expandindo o seu vocabulário. Aqui tem o Google News, né, como eu já falei, e aí você já pega as histórias do que aconteceu e tal, e aí você pode utilizar isso para o seu aprendizado de inglês. Aqui tem gente que gosta de ver posts de redes sociais, eu também gosto de ver, mas só que esse não é meu foco para aprender inglês. Meu foco mesmo tá aqui, ó, séries, filmes, YouTube, tal, tem até games, mas meu maior foco é esse daqui, esses três aqui. Mas quem gostar mais pode usar o Reddit, Discord, Twitter, Instagram, e tem outras formas, que aí se você gostar e realmente servir e você conseguir aplicar as formas que eu te falei aqui, conseguir realmente aplicar e aproveitar isso, então você pode usar, você pode aprender com o que gosta. Mas é claro, você vai ter que fazer imersão, aprender vocabulário. Se você estiver começando, comece por texto com áudio, tenta adaptar a forma que você gosta, tá certo? Você vai adaptando e você vai aprendendo. É igual eu falei do cara que aprendeu com o Valorant, aprendeu inglês com o Valorant. O cara tá feliz e o cara tem toda essa forma. E aí você vai tentar pegar a forma que você gosta, sei lá, eu gosto de livros. E aí você vai adaptar o aprendizado de inglês à forma que você mais gosta. E já torna mais fácil o aprendizado do seu inglês, tornar um hábito o aprendizado de inglês. Dica 4, você treinar o algoritmo do YouTube. Então, se você é uma pessoa que gosta bastante de YouTube, igual eu, gosto de assistir, eu gosto bastante de produzir conteúdo, igual eu tô fazendo aqui pra você. Mas também eu gosto bastante de consumir, de assistir vídeos, assistir conteúdos, consumir conteúdos. Então, você vai treinar o algoritmo do YouTube para recomendar cada vez mais conteúdos em inglês e você aprender. O YouTube é muito inteligente, é uma máquina que sabe recomendar muito bem os vídeos baseados no seu interesse, nos seus interesses. Então, tem gente que falou que o YouTube é como se fosse aquela namorada que sabe de tudo que você faz. Você entrou no YouTube, você acessou aquele vídeo, você assistiu mais aquele vídeo, você clicou mais naquele tipo de vídeo, o YouTube ele já sabe. Ele sabe bastante do que você gosta, do que você clica e tudo mais. Então, você está treinando o algoritmo a mostrar o que você mais gosta. E você pode aplicar isso ao inglês. Quanto mais conteúdo em inglês, mais recomendação em inglês que ele vai fazer.
Então, se você tá, sei lá, você criou uma conta do Google só para estudar inglês, é só uma ideia. E aí você abre o Google, né, com essa conta, que é só focada para estudo de inglês, e aí você só vai assistir, sei lá, podcasts que contam histórias em inglês. Então você só vai assistir isso, o YouTube ele vai recomendar só, basicamente, coisas relacionadas a podcasts ou só vídeos de podcast que contam histórias em inglês, porque ele sabe que você gosta desse tipo de conteúdo. Então seria uma ideia interessante. Se você já tem uma conta pessoal e você não quer focar só em estudo de inglês, então tenta criar uma conta à parte para você só estudar ou só usar o YouTube e estudar conteúdo em inglês, porque o algoritmo ele vai recomendar mais conteúdo desse tipo. Dica 5, se você viu ou ouviu uma palavra nova, então anote essa palavra. Obviamente, isso daqui é uma dica de mineração de sentença, de você expandir o seu vocabulário. Então, você tem a música, você está ouvindo uma música. Não entendeu uma palavra? Então anote essa palavra para depois você usar na mineração de sentenças que você sempre faz. Então, é igual eu falei lá no começo, tem vocabulário que você quer expandir e tem aqui músicas. Músicas. Ah, mas música pode ser para imersão? Eu não recomendo, mas você pode usar mais para vocabulário. Então você anota uma palavra que não entende, e depois você pode usar para transformar em flashcard, você colocar no caderno, depois fazer uma memorização dessa palavra. Enfim, gameplay. Tem uma palavra que você não entendeu, então você anota também. E tem outras formas. Então, nos próprios filmes e séries, YouTube, podcast que você gosta de assistir, se tiver uma palavra que você não entendeu, então você anota para depois transformar em flashcard, você tentar expandir o seu vocabulário. Então você vai aproveitar qualquer conteúdo que você assiste, qualquer conteúdo que você acompanha, que você gosta. Você não entendeu uma palavra, então você anota para depois você estudar e entender e expandir o seu vocabulário. Agora vamos aqui para a dica 6. Coloque tudo em inglês. Isso daqui é o monolingue. É uma coisa um pouco mais avançada, claro, mas é uma dica que não deixa de ser válida, porque se você já passou do nível iniciante, você já está acostumado com texto com áudio, você já passou para imersão, para vocabulário e tudo mais, aí vai ver que a pessoa já passou essa lista de dicas, já entendeu tudo, já praticou essas coisas, e aí ela ainda está no português, ela ainda está colocando o significado das palavras em português, está assistindo séries ou filmes ou outra coisa com legenda em português, ou até mesmo dublado, né? Tipo, ela acessa a técnica dublado e depois em inglês. Isso daí eu já vou comentar. Mas o que eu quero dizer, a pessoa ela não deixou ainda tudo em inglês. Tem uma certa parte que ainda está em português para a pessoa entender o inglês. Mas o que é mais interessante para você expandir o seu aprendizado, para você aumentar o seu aprendizado e chegar cada vez mais próximo da fluência, é você colocar tudo em inglês. Então, o seu celular tem configuração de idioma que está para português, então você vai colocar em inglês. Seu computador, ele tá com o idioma em português, tenta colocar em inglês. Sua conta do Google, sua conta do Instagram, sua conta do Twitter, coloca tudo o idioma em inglês. Isso daqui é o monolingue, para você realmente expandir e aprender cada vez mais o inglês. Então, PC, celular, PC, computador, celular, contas, legendas, pesquisas, pensamentos, até mesmo pensamentos, isso mesmo. Então, você é uma pessoa que é bastante introvertida, igual eu, introvertida, gosta de pensar bastante, gosta de refletir bastante, tem até aquele monólogo interno. Aí você não pensa em português, tenta exercitar em pensar em inglês. Não é que você vai, nossa, a partir de agora tem que pensar tudo em inglês. Nossa, o zenista falou que agora tem que mudar tudo em inglês. Não, calma. Você ainda não chegou nesse nível, tipo, não fez imersão, não fez vocabulário e tal. Não, tudo bem, mas isso daqui é uma dica pra você usar mais pra frente, pra você evoluir mais ainda. Se você quer tentar agora, tá certo. Mas aí saiba que vai ter essa alteração no inglês, vai parecer meio estranho se você nunca viu, se você nunca tentou, mas tente que aí você vai se acostumar cada vez mais. Pode tentar agora, que aí você já vai se acostumar. Aí no caso de pensamento, né, você não tá acostumado a pensar em inglês, mas tenta exercitar aos poucos, faz um exercício por dia, aí você vai se acostumando cada vez mais. E de novo, é obrigatório? Não, não é obrigatório, são dicas, são ideias para você aprender inglês sozinho e que é interessante. E aí, como resultado, palavras e frases vêm naturalmente. Então, aqui o meu celular, ele já tá tudo o idioma em inglês. Aí tem o computador, já tá aqui em inglês. Mapa mental, será que eu deixo em inglês? Não, não vou deixar em inglês. Eu vou deixar aqui em português as coisas para as pessoas entenderem o que eu tô falando, claro, né, para aprender inglês. Enfim, mas você já entendeu. Palavras e frases, elas vêm naturalmente em inglês quando você já tá acostumado mais com a forma monolingue de você agora passar a deixar as coisas tudo em inglês. Então, você assistia filmes só com legenda em português, agora você vai colocar em inglês, tá certo? Essa é a ideia. Mas de início, português. Então, você
tá começando a ver séries e filmes lá e tá ouvindo áudio em inglês. Aí você começa com a legenda em português, tudo bem. Você nunca viu nem tentou ver séries e filmes em inglês. Tudo bem, comece com áudio dublado, né, em português, depois vai áudio em inglês, depois vai legenda em inglês, aí você vai aumentando o nível. É justamente com legendas, igual eu dei o exemplo. Agora, dica 7, se você não entendeu, você traduz. Você vai traduzir. Não entendeu? Traduza. Então, para mais desenvolvimento, busque entender em inglês. Então, justamente, eu estava falando lá da forma monolíngue e também no caso de vocabulário, você busca anotar palavras que você não entendeu e você transformar em flashcards. Se você realmente não entendeu, você, sei lá, aplicou a forma monolíngue. Aí você tá criando lá o flashcard, tudo em inglês mesmo. Significado em inglês, frase em inglês, áudio em inglês, lá no Anki. E aí o que você faz? Você não entendeu de fato, mesmo com o significado em inglês, tudo em inglês, monolíngue. Então vai lá no Google Tradutor, tenta traduzir. Vai lá no ChatGPT, tenta traduzir para o português. Mas o que eu sempre vou lembrar é que para mais desenvolvimento, busque entender em inglês. Tenta ver tudo em inglês. Se você não consegue, tudo bem, vai lá e traduz, tá certo? O importante é você entender, mas tenta sempre focar mais na forma de inglês. Se você não entendeu uma palavra em inglês, tenta entender o significado em inglês. Mas se você realmente está muito difícil, tal, tenta traduzir então, ok? É só uma dica para aquela pessoa que já, sei lá, ela entrou no monolíngue, mas vai ver que não entendeu, sei lá, uma palavra em inglês, né? Ela tentou pesquisar tudo em inglês, significado em inglês, ela ficou perdida. Tudo bem, você pode traduzir, mas saiba que com o tempo você nem vai querer mais traduzir, você já vai querer ver mais tudo em inglês, porque você sabe, você vai saber que com isso você vai se desenvolver mais, ok? Dica 8 é a técnica de assistir primeiro dublado e depois o original. Então, é como eu falei antes, você nunca viu séries e filmes em inglês, então, para começar mesmo, você vai pegar aquela série, sei lá, tem o inglês americano que você gosta mais, ou tem um britânico. Você escolhe o tipo de inglês que você quer mais aprender. Tudo bem. Aí, você seleciona esse filme que você quer aprender, inglês americano. Você nunca tentou estudar dessa forma. Ok, então você vai começar estudando da forma dublada. Você vai colocar lá o filme dublado ou a série dublada. E depois você vai colocar no áudio original, o inglês. Então tem o Friends. O Friends eu comecei dessa forma. Lá quando eu tava começando a fazer minha imersão, eu fui assistir o Friends, uma série lá, bem conhecida. Aí eu assisti a forma dublada. Aí depois de assistir a forma dublada, aí eu tentei assistir a forma em inglês. Como é que tava em inglês? Aí eu já consegui ver a diferença no áudio. E aí a legenda eu deixava em português. Aí depois com o tempo foi deixando só o áudio em inglês e a legenda em inglês. Depois de um tempo, aí eu tirei a legenda em inglês e eu só deixei o áudio em inglês. Esse que é o mar de verdade. Eu prefiro começar com áudio em inglês mesmo e legenda em português. Aí é você que sabe. Se você realmente tem muita dificuldade, deixa dublado, com legenda em português, tudo bem. Mas aí você vai aumentando o nível, ok? Você não vai ficar para sempre no português. A ideia, obviamente, você sair do inglês e você só focar no ambiente em inglês. Vamos aqui para dica 9. Usar bons dicionários. Usar bons dicionários. Então, tem aquelas palavras que você anotou lá da sua imersão, de textos, você gerou palavras com o ChatGPT, você quis transformar em flashcards, e o que você pode fazer, ainda mais que se você estiver adotando monolíngue, você está querendo achar significados, mas só em inglês, você não quer traduzir. Então seria legal você usar bons dicionários, de preferência aqueles de inglês mesmo, inglês. Você quer usar a forma monolíngue. Mas se você quiser ainda português, ainda tem uma alternativa. No caso de inglês, coloque aqui no Oxford, né? Cambridge, tem os dicionários aí na internet, são bem conhecidos, que é só para você adotar a forma monolíngue. Você vê a palavra, e aí você coloca o significado lá, e aí você acha o significado lá em inglês. Acha o significado em inglês mesmo. Aí você quer saber o significado em português, então você vai no Lingui, no Reversal. Esses dois últimos são boas alternativas para quem quer pegar uma palavra no inglês e colocar pro português, o significado em português. Aí aqui é mais para quem realmente só quer ver tudo em inglês. Achou uma palavra em inglês e quer ver o significado em inglês. Então, são sugestões que eu posso estar fazendo. Dica 10 é você melhorar a escrita. Falando de dicionário, acabei de lembrar. Tem o próprio Google. O próprio Google já é um bom dicionário. Você coloca lá uma palavra e coloca meaning, significado em inglês. E ele já digita lá para você também.
Então, você usando bons dicionários já vai ajudar com certeza no seu aprendizado. E aí, como é que se melhora a escrita, né? Tem aqui uma sugestão que eu já tenho pesquisado para quem quer melhorar a escrita, o Grammarly. Você pesquisa no Google e ele fornece alternativas para formas que você escreve frases. Então você vai escrevendo frase, ele já fornece alternativas, fornece ideias de melhores formas de você escrever. E lá tem inteligência artificial também. E é interessante para quem está querendo melhorar. Dica 11, a prática de pronúncia, obviamente. Então, igual eu falei lá no começo, você pode se especializar. Depois que você fizer bastante imersão, você já tiver um bom vocabulário, aí você foca na gramática, pronúncia, conversação, mas a pronúncia realmente também vale para quem quer aprender inglês sozinho. Aí o que você pode fazer? Ver transcrição fonética. Transcrição fonética, no caso, quando você abre um dicionário lá, pega o dicionário do Oxford, digitou uma palavra, sei lá, você digitou ball, que é bola em inglês. Aí lá ele aparece a transcrição fonética para você pronunciar, ele já te mostra a forma de como você se pronuncia certa palavra que você coloca. Então, transcrição fonética já ajuda na prática de pronúncia. Então, por mim, eu não busquei entender o IPA, né? O International Phonetic Alphabet. Isso quer dizer, tem aquele alfabeto fonético internacional que já ajuda você a praticar sua pronúncia, você entender os sons e tal. Mas o que eu prefiro é mais transcrição fonética, já pega dos dicionários e já tá tudo certo. Foi dessa forma que eu fui aprendendo com o tempo, tá certo? Aí, praticando a pronúncia, falar em voz alta, tem aquela técnica do shadowing. Então, pega a série de inglês lá, do Friends. Tem um exemplo que eu já falei em outro vídeo. Lá do Ross, ele já falou uma frase, né? Aí você faz um clipe dele. Pega um clipe dele falando por uns 15, 10 segundos. E aí você tenta imitar ele falando em inglês. E aí você vai fazer esse shadowing, que é você tentar imitar o que a pessoa falou em inglês. Isso aí é interessante para você praticar. Outra forma é a gravação. Você se grava falando inglês e aí depois você vai corrigindo os pontos que você teve mais incerteza, você teve mais dificuldade para pronunciar. Outra coisa é você pensar em inglês 24 horas por dia. Eu sei, isso daqui é um desafio grande, tudo. Até para mim mesmo, pensar 24 horas. Tem coisa que eu penso em português e tá bom. Mas se você quer realmente praticar a pronúncia, tudo, você também pode pensar 24 horas por dia, falar em voz alta também. E tá aí pensando e falando, tentando pronunciar, já praticando isso daqui. É interessante. Dica 12 é diário de progresso. Então, para você saber como é que tá o seu progresso, o seu caminho no inglês, na trajetória de aprendizado, seria legal você pega um caderno, pega um caderninho, ou pode ser um bloco de notas no seu computador, notebook, celular, e aí você anota como é que tá o seu progresso. Ah, hoje eu aprendi 5 palavras lá no inglês, transformei em flashcards no Anki. Hoje eu assisti 2 horas de inglês lá com o filme tal, a série tal. Eu assisti um podcast em inglês, foi 1 hora. Aí você vai anotando o seu progresso, como é que tá o seu progresso no dia a dia, pra você realmente não perder a linha, né? E uma coisa do diário de progresso é que já me ajuda a me motivar mesmo pro aprendizado. Então, no final do dia, eu vejo esse diário, depois de passar uma semana de estudo de inglês. Eu vejo o diário, eu já vejo que, nossa, em uma semana eu aprendi umas 50 palavras em inglês. Em uma semana eu aprendi 35 palavras em inglês. Eu fiz várias horas de inglês, esse tanto de horas em inglês. Então já ajuda a te motivar a estudar inglês sozinho, a você aprender realmente. Porque eu sei que sozinho é sozinho, você tá sendo autodidata, você tá se virando e tal. Uma boa forma é utilizando um diário de progresso. Então, com essas 12 dicas, eu tenho certeza que você vai ter a capacidade de aprender inglês sozinho, né? A partir do conforto da sua casa, usando a internet. E, bastando ter força de vontade, você vai conseguir com certeza. Você pode usar as dicas e adaptar ao seu contexto, aos seus gostos e às suas preferências. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.